O tratamento dos idosos não é e nem pode ser igual ao de um adulto jovem, principalmente no que diz respeito ao tratamento do diabetes tipo 2. O idoso com diabetes tipo 2 precisa ser individualizado. E então, a Diabetes Care, que é uma revista norte-americana de muito prestígio entre os endocrinologistas, ela fez um artigo no mês de maio dizendo assim: olha, o alvo de hemoglobina glicada para o paciente idoso é um alvo em movimento. Vamos entender por quê. Nós acabamos de usar um termo que os médicos precisam estar sempre atentos a ele, que é o valor da hemoglobina glicada. E o que é essa hemoglobina glicada? Ela é um exame que nós solicitamos para o controle do diabetes, principalmente entre os pacientes idosos. E esse hemoglobina glicada, ele precisa ser individualizado no paciente idoso. Ele conta pra gente qual que foi a média do valor do açúcar nos últimos 4 meses. Então nós pedimos essa hemoglobina glicada porque ela vai nos dizer, vai nos traduzir como é que ficou, na média, o valor da glicemia nos pacientes idosos. Quando os médicos vão estabelecer o tratamento do diabetes tipo 2, tanto no idoso quanto no jovem, nós estamos preocupados com algumas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que nos ater, nós temos que ter cuidado, nós temos que prevenir as lesões chamadas microvasculares. São aquelas lesões que o diabetes vai provocar em alguns territórios, como a retina, o rim, e em outros territórios também chamados macrovasculares, que são os territórios cerebrais, os territórios coronarianos e os das artérias periféricas. Esta, então, é a primeira preocupação dos médicos na hora de tratar, de estabelecer o tratamento do diabetes, tanto no paciente idoso quanto no paciente jovem. Acontece que no paciente idoso nós temos que tomar cuidado também com o terceiro risco, é não provocar hipoglicemia, principalmente nos idosos, e nem deixar que aconteça a hiperglicemia. Hipoglicemia é quando o valor do diabetes diminui muito e hiperglicemia é o contrário, é quando esse valor do diabetes sobe demais. Nos pacientes jovens, a hiperglicemia, que é quando o paciente tem o valor do açúcar elevado de uma forma súbita principalmente, essa elevação pode provocar vários males. O primeiro mal, o grande mal, o temível, é que ele faça o chamado coma hiperosmolar. Então a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela pode, porque o açúcar subiu repentinamente, desenvolver um quadro de coma. Isso é mais comum nos adultos jovens. Já nos pacientes mais idosos, com diabetes tipo 2, são aqueles males chamados de hipoglicemia, que é quando o açúcar no sangue cai muito. E essa caída repentina do açúcar no sangue nos pacientes idosos é muito mais prejudicial do que a própria hiperglicemia, por mecanismos que não valem a pena a gente discutir aqui com vocês hoje. Então, quando nós vamos estabelecer o tratamento do diabetes, nós temos que prestar atenção nessas coisas. Primeiro, temos que lembrar que o diabetes não pode causar danos nem para a micro e nem para a macrocirculação. E nós não podemos deixar o diabetes nem subir demais e nem abaixar demais. E a segunda preocupação nossa é não deixar com que o diabetes tenha prejuízos no sistema cardiovascular. E é aí que esse artigo publicado em maio no Diabetes Care, que eu citei agora no início para vocês, ele toma uma importância muito grande. Nós temos que individualizar o alvo de glicemia, o alvo do açúcar no paciente idoso, principalmente. Porque o paciente idoso tem um risco maior de fazer aquilo que se chama hipoglicemia. Seja porque o idoso não tem hábitos alimentares assim muito regulares, geralmente a gente consegue identificar no idoso apenas 2 grandes refeições no dia. Geralmente ele toma o café da manhã e almoça, e ele abandonou o hábito do jantar.
Isso porque ele acha que o jantar vai fazer mal para a sua digestão, ele acha que se não comer à noite ele vai dormir melhor e por outros motivos quaisquer. Essas duas refeições, que são as mais importantes, elas acabam fazendo com que haja um grande período em que o idoso não se alimenta. Nesses grandes períodos sem se alimentar, o risco de fazer uma hipoglicemia, o risco que o açúcar no sangue caia bastante, é muito grande. Principalmente se ele usar alguns fármacos que têm essa característica. São fármacos mais antigos e que apenas se preocupam em diminuir o valor do açúcar no sangue e não em controlar esse açúcar no sangue, como os mais modernos têm conseguido fazer. Esse risco de hipoglicemia, então, que nós chamamos de risco número 3 no início da explicação, ele que deve fazer com que nós olhemos com atenção para o valor da hemoglobina glicada no paciente idoso. E como é que nós vamos determinar qual é o alvo do paciente idoso? Através de algumas características que o idoso apresenta. Nós temos que levar em consideração o estado geral do idoso e eu vou agora, de agora em diante, dizer para você quais são aquelas balizas que nós utilizamos na hora de determinarmos. Olha, o senhor precisa ficar com o diabetes medido pela hemoglobina glicada e 8,5 para baixo. Ou, não, o senhor precisa ficar com a hemoglobina glicada no valor 7 para baixo. Isso vai depender das características individuais de cada idoso. Vamos então saber o que é que o médico deve levar em consideração na hora de determinar qual é o valor da hemoglobina glicada. Nós temos aplicativos nos nossos celulares que fazem essa conta para a gente de uma forma mais rápida. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês não é a conta especificamente. Nós vamos chamar a atenção para o que é que nós devemos individualizar, o que é que nós devemos levar em consideração na hora de determinar qual é a hemoglobina glicada ideal para cada idoso. Em primeiro lugar, qual que é a primeira pergunta que nós temos que responder? Qual é o risco que esse idoso tem de fazer hipoglicemia? E aí nós vamos classificar em alto risco, médio risco ou baixo risco. Outra questão que nós temos que responder para nós mesmos é: quanto tempo faz que esse idoso fez o diagnóstico de diabetes? Há quanto tempo ele sabe que ele é diabético? E aí nós vamos classificar naquele idoso que é recentemente diagnosticado, ou aquele que já tem há bastante tempo, ou aquele que tem um período médio, que é mais ou menos entre 5 e 10 anos, que ele sabe que tem o diagnóstico de diabetes. Outra coisa, e isso é um pouco mais delicado, é nós sabermos qual é a expectativa de vida para esse idoso. Aqui ninguém está querendo determinar quantos anos resta de vida para alguém. Não é isso, mas eu vou levar em consideração então para esse idoso se ele tem um câncer em estágio avançado, se ele é um paciente que já teve vários episódios de derrame e está acamado, se ele é aquele paciente que tem uma série de outras comorbidades além dessas, ele tem que fazer diálise, ele tem um prognóstico bastante reservado, como nós chamamos no jargão médico, isso precisa ser levado em consideração. Nós vamos classificar em expectativa de vida média, longa ou curta expectativa de vida. Ou, outra pergunta também: será que esse paciente tem várias outras comorbidades associadas? Então nós vamos saber quais são as comorbidades e junto com essas comorbidades nós precisamos saber do estado da circulação arterial desse paciente. Nós temos como, através de simples exames clínicos, como é o caso da determinação do índice tornozelo braquial, de sabermos como anda a vasculatura, a rede arterial desse paciente. Ou um Doppler de carótidas também pode mostrar isso. Qual é também, e isso é bastante importante, qual é a preferência do paciente? Não, doutor, eu não quero tomar esse remédio.
esse remédio me provocou tal efeito indesejável e eu não vou tomar. Tudo bem, nós vamos respeitar e nós vamos ver em substituição aquele qual é o fármaco que esse paciente pode utilizar. Outra coisa também é: será que o custo desse medicamento é factível para a vida financeira desse paciente? Não adianta eu passar um medicamento que o paciente não tem condição de comprar. Esses quesitos precisam ser respondidos para quando nós formos estabelecer qual é a meta de hemoglobina glicada que nós precisamos alcançar para esse idoso. Hoje nós estamos falando algo que é muito importante para todos os médicos, principalmente para o médico que se propõe a tratar o idoso. O cardiologista que se propõe a tratar uma pessoa que tem um problema no coração e também é diabético, ele precisa saber esses dados. E são os dados que o canal Centro de Cardiologia, esse que você nos dá a honra de estar acompanhando, é esse canal que vai informar isso também, tanto para você quanto até para os nossos colegas médicos que quiserem. Por isso eu peço, se você ainda não fez a sua inscrição, faça agora, é bastante simples. Depois que você fez a sua inscrição, ative o sininho, porque aí o sininho vai te avisar. Toda quarta-feira, às 6 da tarde, vai ao ar mais um vídeo novo aqui do nosso canal. Sempre com medicina baseada em evidência, não a minha opinião. Depois que você assistiu o nosso vídeo, deixe o seu comentário e mostre para nós também a sua reação. Você gostou? Deixe um joinha, você não gostou? Deixe o dislike e comente. Fale por que você gostou ou por que você não gostou. Nós temos um prazer enorme em interagir com todos vocês. Agradeço a todos os milhares de inscritos aqui no nosso canal. Nós estamos muito contentes porque nesses 2 anos e meio que nós temos de existência do nosso canal, a nossa expectativa foi superada em muito. O nosso canal está se tornando um importante veículo de comunicação. É um veículo que traz a medicina baseada em evidências, trazendo principalmente aquilo que você gostaria de saber, mas que nem todos têm talvez a coragem de dizer para você. Então agora nós vamos fazer aquele nosso resumo do que foi dito no vídeo de hoje. O idoso diabético não pode ser tratado como um jovem diabético. Aquele alvo de açúcar no sangue para o idoso é diferente e ele vai depender muito das condições gerais de cada idoso, que varia de uma pessoa para outra. Vai depender, entre outras coisas, é só você olhar aqui o vídeo, vai depender do quanto de expectativa de vida o paciente tem, se esse paciente tem outras doenças associadas, vai depender da preferência do paciente, vai depender da capacidade financeira do paciente de ter um fármaco à disposição ou outro. Nós precisamos, então, nos preocupar. Além do controle do número do açúcar, nós temos que nos preocupar se o doente idoso não vai fazer a hipoglicemia, que é quando o açúcar no sangue abaixa de repente, porque isso sim é um grande risco para o paciente idoso com diabetes. Os níveis de açúcar no sangue não são só aqueles que nós medimos na ponta do dedo, mais os valores de hemoglobina glicada. E essa hemoglobina glicada, ela mede, dá uma ideia para o médico do valor que ficou o açúcar nos últimos 4 meses. E isso é o importante para nós podermos tratar cada um dos pacientes de uma maneira individualizada. E se você gostou, deixe o seu joinha, porque na quarta-feira que vem nós temos mais um vídeo de medicina, mas a medicina baseada em evidência.